Mas gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Neste vídeo nós falaremos sobre déficit de atenção, sobre como ajudar as pessoas que você ama a ter mais foco, sobre aqueles momentos da sua vida em que você tem um sono insuportável, um cansaço que você não sabe de onde vem. Falaremos ainda sobre questões judiciais e sobre relacionamento de marido e mulher, onde o marido não quer ajudar em casa. Eu sou o João Paulo Marquezin, sou fundador da Escola Brasileira de Neurolinguística Familiar e também sou o idealizador dos treinamentos Elan Vital, Elan Self Coach, Elan Connect, que é o nosso treinamento online, e também atendo individualmente sessões de microfisioterapia, e junto com a microfisioterapia eu coloco um programa chamado Programa Sapiência Elan Vital. Este programa é o resultado dos meus 11 anos de experiência e também das mais de 10 formações que eu tenho na área de inteligência emocional. E vai começar agora a 11ª edição do quadro João Paulo Responde. Semana passada nós não tivemos o quadro João Paulo Responde e eu expliquei para vocês por que isso aconteceu, e hoje nós estamos retornando ao quadro. Afinal de contas, todo sábado às 13h30 nós temos o programa. Vamos para a primeira pergunta do dia? Nessa primeira pergunta da 11ª semana do quadro João Paulo Responde, a pergunta foi a seguinte: João, fale-me mais sobre déficit de atenção. O déficit de atenção acontece quando o indivíduo que sofre dessa questão, ele não está no seu lugar, no seu sistema familiar. Eu costumo dizer que em crianças, acontece quando a criança está assoberbada com questões que não são delas. Ela carrega algo do pai e da mãe, ela carrega algo dos tios, ela entendeu por algum motivo que ela é obrigada a resolver questões de outras pessoas. Talvez ela queira chamar atenção para uma exclusão familiar. Porém, o que eu mais vejo em crianças com déficit de atenção é falta do pai e da mãe. Então, déficit de atenção é falta do pai e da mãe. Quando a criança não se sente protegida o suficiente, não se sente guiada, não se sente cuidada o suficiente, ela precisa acelerar bastante o metabolismo dela e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo para que ela possa resolver a sua vida, para que ela possa sobreviver. Porque déficit de atenção não necessariamente é falta de atenção. A criança com déficit de atenção, ela foca em tudo ao mesmo tempo. Então ela acredita que ela tem que cuidar do coleguinha, que ela tem que cuidar do trabalho da escola, que ela tem que lembrar de algo lá de casa, ou seja, ela é multiprocessamento. Ao invés de ela focar em algo de cada vez, ela está focando em várias coisas. Por isso que no fundo, ela não foca em nada de verdade, né? Ela inicia focos em várias situações, mas no fundo ela não consegue pôr foco específico, objetivo em um assunto específico. Por que isso acontece? Muitas vezes porque ela sente falta do pai e da mãe. E aí você pode me perguntar assim: mas João, eu sou pai, eu sou mãe de uma criança com déficit de atenção e nós damos muita atenção para ela, inclusive eu, enquanto mãe, parei de trabalhar para dar atenção para o meu filho. Como que você ousa falar que ele não tem pai e mãe próximo dele? Aí eu pergunto para você: como é a sua relação com os seus pais? Normalmente quando eu pergunto isso no consultório, não é só isso, tá, gente, que gera o déficit de atenção, mas é uma das dinâmicas que eu mais percebo, assim, 95% é essa dinâmica assim, onde a criança sente falta do pai e da mãe. E aí, voltando, eu pergunto pro pai e pra mãe: como é a sua relação com os seus pais? E aí normalmente a resposta é péssima. O pai da criança então fala: eu com meu pai não tenho relação, meu pai traiu minha mãe, eu julgo meu pai, tenho raiva do meu pai. Ou a mãe da criança também é a mesma coisa, por algum motivo julga os pais. E julgar os pais ou os avós da criança é excluir um pai do sistema. Existe um fluxo de amor que vem dos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para nós, de nós para os nossos filhos. Quando nós julgamos, quando nós queremos que nossos pais sejam diferentes, quando nós temos dó dos nossos pais, quando nós excluímos os nossos pais, quando nós queremos ensinar nossos pais a serem melhores pais para nós ou para os nossos irmãos, esse fluxo se fecha. E esse fluxo ele acontece a vida toda. É uma frequência vibracional de amor que vem dos pais
para os filhos. Então, mesmo que você já saiu da casa dos seus pais e já não dependa mais financeiramente e nem psicologicamente dos seus pais para sobreviver, quando você julga os seus pais, esse fluxo cessa. E se cessa esse fluxo não chega no seu filho. E se esse fluxo não chega com a força ideal no seu filho, ele vai precisar focar em várias coisas ao mesmo tempo para que ele possa dar conta da vida, já que ele se sente abandonado. Não necessariamente na prática ele está abandonado, mas é como talvez ele se sente sozinho. Então é bacana você rever o seu conceito aí, a sua relação com seus pais, avós, bisavós, porque sempre que falta um pai ou uma mãe no sistema, a criança tende a se comportar aí com déficit de atenção, a ter hiperatividade, a se sentir perdida e aí por diante. Aceitar os pais aqui é concordar que eles são bons e são nossos pais assim como eles são, sem julgamento, mesmo que os pais fizeram algo errado, mesmo que os pais te abandonaram, não importa o que aconteceu entre você e os seus pais. Diante da vida, eles são os pais certos. Quando você toma a vida e olha para eles com humildade, entendendo que eles são os pais certos, essa força flui em você e chega no seu filho. Também pode acontecer, por exemplo, da mãe falar mal do pai para o filho, do pai falar mal da mãe para o filho, do filho ver muita briga entre os pais, se sentir desprotegido. Então, às vezes, até os pais dão atenção para a criança, mas os pais entre eles não estão bem e por algum motivo a criança acaba até carregando os conflitos dos pais e isso também gera um déficit de atenção. Quando a criança tem déficit de atenção, uma outra dinâmica comum é a falta da energia masculina em si, ou seja, a falta do pai. Ou porque o pai está despolarizado, ou porque a mãe não permite que a criança vá até o pai, fica falando mal do pai, às vezes são separados e não deixa o pai visitar, ou quando o pai não vem visitar, a mãe faz questão de mostrar para a criança que o pai não veio visitar, e nesse caso a criança não tem energia masculina, então ela tem foco para ver tudo que precisa ser feito, mas não tem foco, a clareza necessária para ir atrás do objetivo, para realizar aquilo que ela tem visto. E olha que interessante a segunda pergunta da 11ª edição do quadro João Paulo Responde, porque ela dá continuidade àquilo que a gente acabou de falar. João, como conseguir ter mais foco? Como ajudar as outras pessoas a terem mais foco? Primeiramente com um bom planejamento. O Ela Self Coach fala bastante disso. Você precisa saber onde você está, onde você quer ir, você precisa dividir esse objetivo em etapas, em metas, você precisa fazer planos para essas metas, você precisa ter na sua mente todas as vantagens que você tem ao fazer o que você faz para chegar onde você quer chegar. Você precisa medir os prós e os contras, precisa medir as suas forças e as suas fraquezas, quais são as habilidades que você já tem para chegar lá, quais habilidades que faltam ainda. Você precisa gerenciar o seu tempo, você precisa se visualizar lá. Então, existem vários elementos para que você possa se manter no foco. Algo muito importante é você sempre se lembrar em cada etapa do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Muitas vezes, quando nós fazemos uma escolha, então, por exemplo, eu escolho comprar um carro. E para comprar um carro eu preciso economizar R$5.000 por mês, por exemplo. E vamos supor que R$5.000 por mês seja 1/3 do tanto que eu ganho. Então, no primeiro mês eu economizo, no segundo mês eu economizo, no terceiro mês eu acabo não economizando, eu acabo pensando assim, eu posso gastar aqui que não tem problema. Acaba acontecendo algo desafiante que me fez gastar uma parte desse dinheiro. Então esse é o momento, se aconteceu algo imprevisto, você precisa refazer o plano e nos outros meses talvez guardar R$6.000. Mas muitas vezes parece que é uma obrigação. Poxa, eu tenho que guardar dinheiro. Poxa, eu não posso sair com os meus amigos. Eu tenho que ficar em casa. Não, você não tem que ficar em casa. Você escolheu comprar um carro novo. E para comprar um carro novo, você decidiu economizar. Então foca no carro novo e não na privação que você tem ao economizar R$5.000. Foca no quanto você quer emagrecer. Foca na praia, né, em você se tornar mais, talvez, feminina, mais atraente para o seu marido. Apesar, gente, que eu nunca ouvi falar de um homem masculino que se negou a estar com uma mulher na cama por causa da gordurinha dela. Isso é algo das mulheres, tá? O homem ele não tem isso não. Mas ainda assim, você quer sentir melhor, você quer emagrecer 10 quilos. Então, ao invés de pensar, poxa, eu tenho que comer só alface, claro que não é assim, é o exagero que eu estou falando, né? Mas eu tenho que me privar de alguma coisa,
quando você fala que você tem que se privar, isso já faz com que a sua mente faça você perder o foco, faça você desistir. Agora, quando você fala, eu escolho me privar porque o objetivo maior é este, e aí você consegue chegar lá. Então é sempre importante em cada etapa você deixar bem claro qual é o objetivo final. Porque quando você escolheu, essa escolha teve uma vantagem. E se essa escolha teve uma vantagem, não tem por que você perder o foco. Claro, depois de fazer um bom planejamento, tá? Porque se eu não tenho um bom planejamento, não tenho um plano A, um plano B, um plano C, dificilmente eu vou chegar lá e daí realmente eu vou desfocar. É importante também, para que eu tenha foco, eu ter força, e a força vem do meu sistema familiar. Então eu preciso olhar para os pais, avós, bisavós, tataravós e tomar a força, tomar o fluxo de energia dele. Porque senão eu fico igual a criança hiperativa, igual a criança com déficit de atenção, onde ela vê várias coisas ao mesmo tempo, mas ela não põe foco para iniciar e executar aquilo que ela viu. Ela vê várias coisas, mas ela só vê. Ela não dá o impulso de iniciar e terminar aquilo. Por quê? Porque ela está fora do lugar dela. Então ela nem está na vida dela, ela não tem força suficiente, ela está carregando o que não é dela, ela se sente sozinha. Então sempre quando eu sou fora do meu lugar, no meu sistema familiar, também é difícil manter o foco. Sempre quando eu julgo alguém do meu sistema familiar, eu perco força e aí é fácil me frustrar, porque por mais que eu planeje, se eu não tenho força, eu não consigo executar aquilo que eu planejei. Por isso que comigo, nós temos um treinamento chamado Elan Connect. Então é o Elan Connect fase 1 e o Elan Connect fase 2. E a fase 1 é uma fase onde você encontra suas crenças, percebe quais são suas crenças limitantes, quais regras impedem você de ter o foco, por exemplo, né? Na pergunta aqui, você aprende como a sua mente cocria sua realidade, aprende como a sua mente cocria suas doenças, e aí você começa a aprender a reprogramar sua mente através da PNL, e aí a gente começa a falar de pais e filhos, de família no geral, depois a gente fala de pais e filhos, depois a gente fala de relacionamentos amorosos, para que vocês possam compreender a relação amorosa dos pais de vocês, aí a gente fala de comunicação não violenta, depois nós falamos sobre visão de relacionamento, visão de sexualidade, como tomar a força da vida dos pais. Então a gente reprograma tudo isso para depois ir para o foco no objetivo. Porque eu sei, fazem 11 anos que eu trabalho com isso, que pessoas que não estão de bem consigo mesmo e com a sua família de origem, com a sua saúde, que não conseguem viver a sua verdade pessoal, isso tem a ver com não estar de bem consigo mesmo, com a sua saúde e com a sua família, não conseguem manter o foco. Então existem algumas coisas que vêm antes. E aí as pessoas erram, né? Muitas vezes as pessoas erram por quê? Porque elas querem triplicar o seu salário sem perdoar o pai. Elas querem comprar um carro sem um planejamento. Elas querem o casamento perfeito sem honrar o casamento dos pais como foi. Sem deixar em paz os relacionamentos passados como foi. Então ela faz planos e planos e planos para chegar lá e não chega. E também a questão do foco tem a ver com a energia masculina. Nós recebemos energia masculina normalmente do nosso pai, energia feminina da nossa mãe, e nós precisamos ter essas duas energias equilibradas. Se eu tenho essas energias equilibradas, a vida flui. Pessoas que não conseguem ter foco, homem que não consegue ter foco é homem despolarizado. Claro, depois de tudo que eu falei, tá? Então aí, se ele ainda planeja, se ele tem um bom planejamento, se ele tem força da família, se ele não está fora do lugar no sistema familiar, se ele está de bem com ele mesmo, com as pessoas ao redor dele, o que falta é foco no objetivo. A energia masculina é o início e a energia feminina é o fim. Desculpa, é ao contrário. A energia feminina é o início e a energia masculina é o fim, tá? Ou seja, a energia feminina, ela dá ideias, ela dá amplitude, ela tem a visão do que deve ser feito, e a energia masculina é a energia executora. Quando homens do meu sistema são excluídos, quando eu julgo meu pai, eu acabo não tendo essa energia masculina de iniciar um projeto e focar, e pôr foco, e fazer aquilo que é necessário para chegar lá. Então é muito importante a gente tomar essa energia masculina. A gente faz isso, por exemplo, imaginando nossos pais atrás da gente. Não só assim, mas é um exercício simples. Quando eu preciso de mais força, eu imagino todos os homens da minha família. Lembrando que não tem a ver com o que os homens da família fizeram, porque talvez você pode pensar assim, mas os homens da minha família são os bananas, como que eu faço agora? Não tem a ver com eles serem bananas ou não. Tem a ver com você se abrir para que o fluxo de amor deles chegue até você.
Se eles têm algum problema entre eles, você deixa entre eles. Você os ama assim como são, então o fluxo de amor acontece. O que acaba com a energia masculina muitas vezes no homem é, por exemplo, a mulher pedir para ele fazer xixi sentado, a mulher querer que ele ajude, olha gente que eu vou falar, hein, vou apanhar. A mulher querer que ele ajude nas tarefas domésticas, a mulher querer feminilizar o homem. Então não estou falando que a mulher é obrigada a fazer tarefa doméstica, mas o homem, quando ele está na energia masculina, ele está focado em gerar riqueza, ele está focado no propósito dele. Para o homem, algo como lavar a louça é sair do foco daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está fazendo para gerar riquezas, para produzir algo, para trazer algo de benefício para a família. Por isso que muitas vezes o homem prefere contratar uma empregada doméstica, mesmo que isso gere um custo, do que ele mesmo lavar a louça, do que ele ajudar a esposa a fazer alguma coisa dentro de casa. E afinal de contas, para o homem é muito importante que ele consiga, para a honra dele, que ele consiga gerar riquezas. Então tudo que impede ele de gerar riquezas, ele tende a não querer fazer. Aí quando a mulher obriga ele a fazer isso, quando a mulher critica ele porque ele está focado em algum objetivo, ele desfoca da energia dele, ele despolariza e aí ele não consegue manter foco. E aí tudo que ele tenta fazer não dá certo. Então você vai ajudar as pessoas, os homens, a manterem o foco, permitindo que eles sejam homens, sugerindo que eles tenham um bom planejamento, lembrando a outra pessoa das vantagens que ela tem, ou você mesmo tentando sempre lembrar das vantagens que você tem, o porquê eu estou fazendo isso, e lembrando que isso também te deixa feliz, que pode causar uma dor agora, essa obrigação que você tem, talvez para comprar um carro hoje, para comprar um carro que um ano você precisa economizar 5 mil reais hoje, mas essa economia não é uma dor, essa economia ela está gerando uma privação hoje que vai gerar uma felicidade muito maior amanhã. Então, se eu lembrar da felicidade muito maior amanhã, a vida flui e aí eu consigo manter o foco. Existe, como eu disse, o Elan Connect 2 e também o nosso treinamento presencial, que é o Elan Self Coach, explica bastante a importância aí, de tudo isso que eu falei. São 2 dias onde basicamente eu falo sobre isso, mas a gente faz exercícios para que você realmente consiga manter o seu foco. As pessoas que já fizeram treinamento, a gente tem uma pesquisa, depois 90% das pessoas conseguiram alcançar os objetivos. E a terceira pergunta da 11ª semana do quadro João Paulo Responde é a seguinte: João, por que tenho tido tanto sono a ponto de ser insuportável? Existem vários motivos fisiológicos que podem causar bastante sono, como por exemplo, alguma questão do fígado, anemia, má alimentação. E se a pessoa que me perguntou isso perguntasse qual é o conflito de fígado, eu iria responder. Qual é o conflito da anemia, eu iria responder. E qual é o conflito da má alimentação, aí é bem subjetivo, né? Eu vou falar algo que talvez seja pouco difundido, mas pode ajudar você a compreender o porquê você tem esses picos de cansaços aí, que normalmente duram 3, 4 dias. O primeiro deles é algo bacana, significa que você resolveu um conflito. Nós falamos assim lá no treinamento Elan Vital e também na Sapiência Elan Vital, que a gente até desenha um gráfico, né, para as pessoas compreenderem que de dia eu tenho conflitos, à noite eu resolvo. De dia eu estou estressado, à noite mais calmo. Para cada 16 horas de estresse, eu preciso de 8 horas de sono. E por que eu durmo estressado e acordo bem? Porque durante o sono a gente repara os nossos tecidos. E repara inclusive a nossa mente. Muitas vezes eu durmo estressado e acordo tranquilo. Por que isso acontece? Porque durante a noite eu acabo acessando algumas informações a nível subconsciente que me ajudam a resolver a questão. Agora imagine que você tem uma questão que você não tem a solução consciente, nem subconsciente, nem inconsciente, que não consegue acessar no seu sono uma solução. Então o que vai acontecer? O seu metabolismo vai acelerar e você vai ficar bastante estressado nesses dias. Existe, gente, um vídeo que explica isso. Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui, onde eu respondi sobre problemas pulmonares, eu explico melhor esse gráfico, tá? Então procurem aí no quadro João Paulo Responde. Nas legendas sempre tem as perguntas, né? Então, um dos quadros João Paulo Responde eu gravei sobre questões pulmonares e aí eu acabei explicando esse gráfico com mais detalhes. Então, na fase ativa do conflito, eu tenho um estresse muito grande, né? Um período que eu não consigo dormir, que eu não consigo me concentrar, que eu estou com a minha energia toda focada para a solução do conflito, mas quando eu saio do conflito, eu tenho um momento que até parece uma depressão. É aquele dia que eu não quero levantar, aquele dia que eu não quero sair, que eu quero dormir. É o meu corpo pedindo, vá repousar, porque está na sua hora de repor as suas energias,
né, de se reestruturar, de se reorganizar. Afinal de contas, se para cada 16 horas de estresse eu preciso de 8 horas de sono, se eu passei um mês estressado, pode ser que eu precise passar até 15 dias me reparando, porque é 2 tempos estressando o corpo e 1 tempo reparando. 2 tempos estressando o corpo e 1 tempo reparando. Em geral, diante de um conflito longo, essa fase de reparação dura no máximo 3 meses. Porém, ela pode ser muito mais rápida também, tá? E quando dura mais tempo é porque a pessoa está indo e voltando no conflito. Ainda assim, esse processo de reparação ele pode, quando a pessoa não tem uma estrutura psíquica boa e ela não consegue resolver o conflito de uma forma consciente, acabar se estendendo aí por mais de 3 meses, até metade do tempo que durou o conflito. Então, muitas vezes, esses sonos repentinos que a gente tem aí 2, 3 dias que parece que é preguiça, que a gente não quer levantar da cama, que a gente quer descansar, quer ficar recolhido, nada mais é do que seu corpo pedindo um período de reparação. Um grupo de cachorros que briga hoje, amanhã tá todos os cachorros na casinha descansando. O gato que passou por um grande estresse, no outro dia ele está se lambendo. Todo animal, depois de um grande estresse, busca o reparo. E nós, seres humanos, com a nossa consciência, deveríamos ter essa consciência, né, mas não nos é ensinado. O que a gente faz depois de um grande estresse? Toma um energético e vai trabalhar. O que a gente faz depois de um grande estresse? Toma um remedinho para acelerar o metabolismo e vai trabalhar. Isso impede que o nosso corpo se repare. Isso com o tempo pode inclusive se tornar uma doença física que não tem a ver com conflito e sim com falta de reparação. Uma outra questão que é pouco divulgada que pode gerar esse cansaço é quando você está na fase ativa do conflito, ou seja, quando você está estressado por causa do conflito, o seu metabolismo acelera, porque a suprarrenal acelera seu metabolismo. E um outro motivo que é pouco divulgado e que não tem a ver aí com problema de saúde é a questão da suprarrenal. Quando eu estou passando pela fase ativa do conflito, e são muitos conflitos ao mesmo tempo, a minha suprarrenal acelera, ela é governada aí pelo sistema nervoso autônomo simpático tônico, e ela tende a não desacelerar enquanto eu não vou dormir. Mas se eu estou pensando no conflito o tempo todo, eu não vou dormir. Então ela acelera, estou com adrenalina no corpo, eu estou com muita energia para resolver as coisas, eu quero resolver, só que isso gera uma exaustão no corpo. Então enquanto a sua suprarrenal está acelerando o metabolismo para que você consiga resolver o conflito de uma forma mais rápida, as outras glândulas, os outros órgãos do seu corpo estão tentando frear você. Então existe é como se fosse uma briga da suprarrenal querendo acelerar o seu metabolismo e do seu sistema nervoso parasimpático querendo frear o seu metabolismo. Então isso gera um cansaço muito forte porque você está exausto, mas está acelerado. E aí isso acaba que gera um cansaço, não necessariamente um sono. Porque quando a suprarrenal está acelerada, dificilmente tem um sono, mas gera um cansaço. Eu até durmo, mas é um sono onde eu não descanso, porque eu fico pensando no conflito o tempo todo. Então aí sim, a pessoa ela quer ficar na cama, ela quer ficar em casa, ela quer se recolher, mas ela nem consegue dormir. Que é diferente de quando eu soluciono um conflito que eu vou querer dormir uns 2, 3 dias, quando é um conflito grave, obviamente, né? Que eu vou querer dormir uns 2, 3 dias, que é o meu corpo se reparando. E a quarta pergunta dessa semana é a seguinte: questões judiciais que se arrastam por anos pode ser um problema no sistema familiar? Sim, pode ser sistêmico. É importante que você experimente essa questão que está na justiça há anos com alegria. Não sei se te roubaram, não sei se foi um abuso, não sei se foi uma injustiça, não sei se te passaram para trás, mas você olhe com alegria, porque normalmente quando algo de ruim acontece no sistema familiar, isso acontece para equilibrar, completar, aprender algo. Enquanto eu fico acusando o outro, dificilmente isso se resolve. Vamos dar um exemplo. Imagine que o meu avô, quando ele era jovem, ele foi roubado. A família dele foi roubada, teve um assalto, um latrocínio, então mataram o irmão dele. Ele reconheceu o irmão dele, ele reconheceu o agressor, e o agressor também sabe quem é ele, e por isso ele precisou fugir do estado onde ele morava. Ele veio para o estado onde ele mora hoje, e na época ninguém encontrou ele. Então esse agressor faz parte do sistema familiar. Esse irmão morto, nessa história que eu contei, a gente precisa honrar a história dele, porque foi essa história que garantiu que o seu avô viesse, por exemplo, para o Paraná e recomeçasse a vida dele. Vamos supor que ele veio para o Paraná, no Paraná encontrou sua avó, que casou com a sua avó, e aí nasceu sua mãe, que casou com seu pai, e aí você nasceu. Se essa for a história da sua vida, você precisa reconhecer que é graças a um assassinato e um avô com medo que a vida chegou até você. Quando você não reconhece isso, você não está reconhecendo
aquilo que tem dentro de você. Você não está reconhecendo, você não está tomando a vida, porque a vida chegou para você através desses acontecimentos. Então pode ser, por exemplo, que na vida, para que você possa encontrar aquilo que falta você enxergar no seu sistema familiar, alguém te roube, alguém faça algo que te deixa com medo, alguém faça uma injustiça com você, e através desse alguém aqui hoje, você enxerga aquilo que está excluído no seu sistema familiar, seja porque fizeram com você, ou seja porque a família sua fez com alguém. Então, na verdade, você atrai situações para que você possa enxergar de onde vem a sua força. Porque a vida só vai para frente, como eu falei numa das primeiras perguntas de hoje, só vai para frente quando eu estou completo, quando eu estou de bem com o meu sistema familiar e com tudo que aconteceu, quando eu tomo a vida como foi entregue. Então, quando eu não tomo, coisas acontecem. Mas quando eu não sei disso, eu olho para a injustiça que alguém fez para mim hoje e começo a acusar essa pessoa. Ambos começam a se acusar mutuamente. E aí eles estão longe da solução do conflito. E por isso que muitas vezes o conflito judicial se arrasta por anos. Por quê? Porque ninguém olha para a sua parcela de responsabilidade. Tanto a vítima quanto o agressor se atraíram para que algo fosse visto, para que algo fosse resolvido. Mas quando nenhum dos dois olha, isso não vai para frente. Por isso é importante você olhar para o que aconteceu e dizer sim. Claro que no meu mundo interno eu preciso amar essa pessoa do jeito que ela é. No meu mundo externo eu vou entrar na justiça, eu vou chamar a polícia se acontecer algo de errado. Existe a justiça dos homens, só que eu preciso que você compreenda isso. A gente explica muito profundamente o porquê que isso é assim no treinamento da Love Talk Experience, que a gente quer atrair uma situação. Claro que a pessoa deve pagar pelo erro dela, porém, enquanto ela admitir que foi eu que atraí e que isso veio para me equilibrar de algo, pode até ser que na justiça isso resolva rápido, mas um tempo depois acontece algo parecido comigo ou com alguém no meu sistema familiar. Então, de duas opções: ou na justiça isso vai acontecer, vai levar anos para ser resolvido, ou pode até ser que eu resolva, vou prender a pessoa, e se eu estou com raiva da outra pessoa, 2 semanas depois, 1 mês depois, 1 ano depois, alguém da minha família passa por algo bem parecido. Por quê? Porque seja lá o que essa pessoa trouxe para mim, eu não olhei, eu não experimentei com alegria, então eu não incluí, e é aquela parte minha que está faltando ainda. E logo, como falta uma parte minha para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser forte, algo parecido acontece comigo ou com alguém bem próximo a mim para que eu possa enxergar o que falta ser enxergado. Então é muito, muito importante que você olhe para outra pessoa e diga sim. Olhe para a situação e diga sim. Jesus Cristo falava: a verdade vos libertará. A verdade é que provavelmente essa pessoa fez uma injustiça com você. Então você fala: eu aceito que ela fez uma injustiça. Não quer dizer que você não possa cobrar a reparação da pessoa. Quer dizer que quando você olha para isto, você está olhando realmente para a solução e para aquilo que isso veio te trazer. Quando você se nega a olhar para isso, você não está olhando para aquilo que veio te trazer, que isto veio te trazer, então isso não se resolve nunca, tá? E é disso que eu falo: experimentar com alegria até mesmo a dor, porque a dor veio para que eu possa equilibrar, completar, aprender algo. E se eu não olho para a dor, eu não aprendo, não completo no equilíbrio. E se eu não aprendo, não completo no equilíbrio, a vida continua amarrada. E se a vida continua amarrada, eu quero muito que a vida vá para frente. O que acontece? Uma nova dor vem para que eu possa enxergar o que falta para completar, equilibrar e aprender algo para a minha vida ir para frente. Quinta pergunta dessa semana: João, como vou saber se o treinamento Elan Vital ajudou na minha depressão? Pelo efeito que ele traz na sua vida. Se você consegue olhar para situações de uma forma mais leve, a partir daquilo que eu ensinei para você no treinamento Elan Vital, é pelo efeito. E se você não fez o Elan Vital ainda, você vai saber que isso vai te ajudar também pelo efeito. Na nossa vida, nós temos regras. Essas regras, elas vêm a partir dos conhecimentos que a gente adquiriu, vêm dos comportamentos das pessoas nos ambientes onde nós vivemos. E essas regras, elas dizem respeito ao que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E por causa destas regras, muitas vezes nós ficamos tristes com alguma coisa, com raiva de alguma coisa, julgamos alguma coisa. E quando nós ficamos numa frequência de raiva, de julgamento, de tristeza, isso gera mudanças fisiológicas no nosso corpo, que podem provocar, por exemplo, a depressão. A partir do momento que você vem para o treinamento Elan Vital e muda o seu mindset, aquilo que se você aplica, porque eu deixo sempre bem claro, né? O Elan Vital não é o melhor final de semana da sua vida, o Elan Vital não é um treinamento de você pular fogueira e sair muito feliz depois.
Aliás, você sai muito feliz. Mas nós deixamos claro que não é só isso, que você precisa aplicar, tá? Então, se você sai do treinamento e aplica, bem provavelmente muitas coisas que te incomodavam vão parar de te incomodar. Muitas coisas que te deixavam triste vão deixar de te deixar triste, porque você vai aprender a lidar com aquilo. Você vai tomar as rédeas dos seus sentimentos, porque não vai mais depender do que a outra pessoa faz te deixar feliz ou triste. Então, a partir desse momento, você vai experimentar mais paz. E aí você vai saber que o treinamento te ajudou na sua depressão pelo efeito que ele traz no seu dia a dia. Se você antes era brigado com seu pai e hoje você consegue olhar para seu pai com amor, é porque o treinamento fez o efeito. Não é o treinamento que te ajuda, é você que se ajuda através daquilo que você aprende no treinamento. O treinamento mostra o caminho e você faz o caminho. Tá? Eu poderia enganar vocês, falando que você vai fazer o treinamento e a sua vida vai mudar e vai ser a melhor coisa da sua vida e que eu salvo pessoas. Não. Eu tenho um conhecimento e eu transmito este conhecimento. Ao transmitir esse conhecimento, você toma esse conhecimento e põe em prática. Se você tiver dificuldade, quem já fez o Yoga Vital sabe disso. Tem total abertura para mandar mensagem para mim, para minha equipe, para que a gente auxilie você nas suas dificuldades de pôr em prática aquilo que aconteceu. E aí a sua vida muda porque você pôs em prática. Agora, o treinamento não vai ajudar você na sua depressão. O que vai ajudar você na sua depressão é você aplicar o que você aprendeu no treinamento, e ao aplicar você vai sentir o efeito disso na sua vida, e aí vai estar a prova de que ter feito o treinamento ajudou você com a sua depressão, já que antes você não tinha o conhecimento. No treinamento você adquiriu o conhecimento que, aplicado em sua vida, mudou o seu mindset, mudou as sensações que você tinha ao olhar para as situações, e aí sim você pode ter curado ou pelo menos diminuído bastante o seu grau de depressão. E por último, a última pergunta de hoje é: meu marido tem tanta preguiça de me ajudar com as tarefas do lar que sugeriu até mesmo que nós comprássemos uma lava-louças para ele não se comprometer. O que fazer? Compra a lava-louças. Um homem que está ancorado na energia masculina, ele sempre está focado em viver um propósito. O propósito de servir a família e um propósito maior que é servir o mundo. Então vamos supor que o seu marido é advogado, que o seu marido é médico, que o seu marido é gari, que o seu marido é motorista de ônibus. Ele vai estar focado em fazer aquilo da melhor maneira possível. E se ele acreditar que lavar a louça vai tirar ele do foco daquilo que ele precisa fazer para servir, porque o homem ancorado na energia masculina, ele tem o propósito de servir. Então tudo que impede ele de servir ao propósito dele, para ele, não é que é supérfluo, é que ele não vai querer fazer. É como se fosse assim: quem que vai gerar riquezas, quem que vai cuidar daquilo que eu tenho que cuidar, que é o meu propósito, enquanto eu lavo a louça? Quem que vai cuidar daquilo que eu preciso cuidar, enquanto a minha esposa quer que eu vá às 4 horas da tarde tomar sorvete com os nossos filhos? Quem que vai cuidar daquilo que precisa ser cuidado, enquanto eu não estou no foco? Lembrando que o homem pode ter energia masculina e a mulher pode ter energia masculina. Então, a mulher também, se ela está focada num projeto, muitas vezes, se eu sou empreendedor, por exemplo, ou se eu trabalho em servir as pessoas, que normalmente nosso trabalho serve as pessoas, eu preciso cuidar para que nada tire meu foco. Então, se tiver uma atividade que tire meu foco, ou que esse tempo que eu gasto lavando a louça eu poderia estar produzindo, e o tempo e o dinheiro ou o ganho que eu tenho produzindo aquilo que está no meu foco é maior do que lavar a louça, esse homem sempre vai querer contratar uma empregada doméstica, sempre vai querer comprar lava-louças. Porque o homem, ele quer se livrar de tudo que impede ele de manter o foco onde ele está. A energia masculina é assim. Então a gente precisa parar de feminilizar os homens e querer que eles sejam como mulheres. É claro que tem que ter uma visão de relacionamento bem estabelecida. E talvez na visão de relacionamento o casal vai combinar que em um momento do dia o homem vai se tornar mais feminino e vai ajudar a cuidar da casa. E aí o foco dele é cuidar da casa. Se a gente mostra para o homem que a importância dele cuidar da casa, ele vai ter foco. Só que não é assim falando: você é um tonto porque você não cuida da casa, você não gosta de mim porque você não cuida da casa, ou você não me valoriza porque você não cuida da casa.
mostrando para esse homem o quanto ele é focado, o quanto ele é bom, o quanto ele é justo, o quanto ele está se esforçando e demonstrando isso para ele, e aí sim você vai falar para ele: e eu ficaria mais feliz ainda com você, e você me ajudaria ainda mais a servir o mundo, me ajudando a limpar a casa, para que talvez eu possa também focar mais no meu trabalho. Então, se a gente limpar a casa os dois juntos, ambos podem focar na geração de riqueza. Então talvez seja mais fácil desse homem limpar a casa, por exemplo. Mas no homem, quando ele é homem mesmo, ele vai contratar uma empregada. Ele vai comprar uma máquina de lavar louças. Ele vai deixar a louça acumular. Se não gerou riqueza suficiente para contratar uma empregada ou para comprar uma máquina de lavar louças, ele vai esperar a louça acumular para lavar tudo de uma vez, para ele perder aquele tempo, só aquela vez, aqueles 10 minutinhos ali. Ele não vai lavar a louça 3 vezes por dia. Por quê? Porque o homem que está ancorado na energia masculina, ele está focado na geração de riquezas. O homem serve a família. Para ele, servir a família é garantir o sustento e a segurança da família. E lavar a louça não garante o sustento nem a segurança da família. Ok? Então, por isso que ele quer. O que você faz, então? Você perguntou o que fazer, né? Compra a máquina de lavar louças, se você não quer lavar louças. Faz ele pagar, tá? Porque ele tinha que gerar riqueza, já que ele está focado na segurança e no sustento da família, ele deveria ter gerado riqueza. Então pode ser do dinheiro dele a lavar louças. E aí acabou o problema. Então, entende? Ele tenta se esvaziar de qualquer problema que tire ele do foco. Então por isso que ele não quer lavar louça, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da 11ª edição do quadro João Paulo Responde. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui no comentário, você pode deixar no direct lá no meu Instagram, ou toda semana, pelo menos umas 3 vezes por semana, eu abro a caixinha de perguntas e respostas, e aí eu seleciono as perguntas também através da caixinha de perguntas e respostas do Instagram. E por aqui eu me despeço com um forte abraço, peço para você não esquecer de curtir o vídeo se você curtiu o conteúdo, de compartilhar se você acredita que alguém precisa deste conteúdo, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, porque ele está apenas começando e a gente precisa dessa forcinha sua aí. Já que eu te dei um conhecimento que pode mudar a sua vida, você em troca pode me ajudar se inscrevendo no canal aí e convidando pessoas para se inscreverem, porque os assuntos estão realmente incríveis e são assuntos a serviço da vida. Lembrando que eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita e que as minhas opiniões aqui não são verdades absolutas. As verdades, para qualquer pessoa que está em fase de evolução, elas vão mudando aos poucos. Então não se sinta ofendido se eu falar algo para você. Eu sei que aquilo que eu falo não é a única verdade do mundo. O que eu falo é aquilo que tem dentro de mim. É aquilo que eu realmente acredito e eu respeito se você pensa diferente. De qualquer maneira, foi feito para uma alma humana para ser entregue para outras almas humanas. Um forte abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.